Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu vou contar para vocês a história de Zaqueu. Eu acho que todo mundo já sabe, né, a história de Zaqueu. Eu, porém, gosto muito da história de Zaqueu. Então, vamos começar a história? Então, pessoal, Zaqueu, ele era casado, né, morava em Jericó, e ele era chefe dos cobradores de impostos. E Zaqueu, ele era um homem muito rico, né? Então, ele cobrava imposto das pessoas, né? Ele trabalhava para César, né? Então, é, Zaqueu, ele era um homem muito rico, né? Era chefe dos cobradores de impostos. Então, tinha muitos cobradores e ele era chefe. E Zaqueu era um homem de estatura bem pequenininho, né? E ele era um anão, né? Ele era anão e era pequenininho. Então, Zaqueu, ele cobrava imposto das pessoas, só que ele cobrava a mais, né? Se o imposto fosse aquele preço, ele cobrava a mais das pessoas e as pessoas tinham que pagar o imposto, né, para Zaqueu, e ele cobrava mais. Então, Zaqueu roubava das pessoas, né? Então, é triste, né? Porque naquele tempo Jesus sabia quem era Zaqueu, né? E Jesus conhecia Zaqueu, porque Jesus conhece cada um de nós. E Jesus ficava triste, né? De saber que Zaqueu cobrava mais das pessoas, né? Então, como Jesus sabe de todas as coisas, né? Ele não se agradava do fato de Zaqueu cobrar a mais das pessoas, porque tinha muitas pessoas pobres, né, em Jericó. Então as pessoas pagava o imposto para ele, pagava mais, e nisso as pessoas ficavam mais pobres ainda, né? Aí certa vez Jesus vinha atravessando, né, Jericó. Aí de longe Zaqueu viu Jesus vindo, né? Então o que Zaqueu pensou? Zaqueu pegou, subiu numa árvore bem alta, né? Então, o que ele pensou? Eu vou subir nessa árvore, quando Jesus passar, eu vou ver Jesus. Porque no fundo, Zaqueu queria um encontro com Jesus, né? Eu acho que cada um de nós já tivemos o nosso encontro com Jesus. Eu tive meu encontro com Jesus, vocês com certeza já tiveram um encontro com Jesus. Muitas pessoas terão encontro com Jesus, né? Então, Zaqueu, no fundo, ele conhecia Jesus, ele ouvia as histórias de Jesus, sabia de todos os milagres que Jesus havia feito. Então ele queria conhecer Jesus, né? Mas ele subindo naquela árvore, ele só ia ver Jesus passando. Aí Jesus vinha com seus discípulos, né, atravessando a cidade de Jericó. Aí Jesus passou perto daquela árvore. Nisso Jesus olhou para aquela árvore. E Jesus olhou para cima e disse: Zaqueu, desça dessa árvore, que hoje eu vou ceiar na sua casa, né? Que eu vou almoçar na sua casa. Então, pessoal, eu acho que para Zaqueu aquilo foi um choque, né? Zaqueu falou: puxa vida, Jesus vai almoçar na minha casa. Aí Zaqueu já desceu daquela árvore, preocupado. Com certeza ele chegou na sua casa, né? Falou com seus empregados, fizeram um banquete enorme para Jesus, porque aonde Jesus ia os seus discípulos, né? Então ele preparou aquele maior banquete, sabe? Tinha tudo ali, né? Para Jesus e os seus discípulos. Com certeza Zaqueu não economizou, né, naquele banquete, porque ele queria oferecer o melhor para Jesus, né? Então ele ficou muito surpreso e assim Zaqueu fez, né? E Jesus foi almoçar na casa de Zaqueu. E nisso, né, Zaqueu se sentou à mesa com Jesus, com seus discípulos, né? Comeram, né? Beberam. E com certeza Zaqueu ficou muito feliz. Tratou Jesus com amor. Porque naquele tempo, quando Jesus andava no mundo,
Se você tivesse o encontro com Jesus, algo mudava na sua vida, né? Porque quando nós sabemos que Jesus existe, nós sabemos a trajetória de Jesus, sabemos que ele está no céu, que ele morreu, que ele foi crucificado, que ele ressuscitou, né? E todos os dias, com certeza, nós temos o nosso encontro com Jesus. Quando nós ajoelhamos no nosso quarto, quando nós fazemos as nossas orações, é a hora do encontro com Jesus, né? Falar com Deus, né? Falar com o Criador. Porque quando você vê o Pai, você vê o Filho, né? Então, Zaqueu teve a oportunidade, Zaqueu teve um encontro com Jesus. Zaqueu não sabia que esse encontro ia mudar a sua vida totalmente. Muitas vezes eu assisto vídeo de pessoas que dormiram e sonharam com Jesus. Elas aparecem chorando, elas contando o seu testemunho que esteve com Jesus. Não tem como você ver Jesus através dos seus sonhos e não chorar, né? Porque Jesus, quando ele olha para você, é uma emoção que acho que não existe como explicar, né? Porque Jesus é amor, né? Quando ele olha, você já sente o amor dele, né? Então, eu acho que quando Jesus almoçou na casa de Zaqueu junto com os seus discípulos, naquele momento mudou a vida de Zaqueu, né? O encontro com Jesus, né? O Jesus de Nazaré. Então, Zaqueu com certeza havia, né? As pessoas falavam dos milagres de Jesus, falavam tudo a respeito, né, do nosso mestre. Então, acho que Zaqueu ouvia aquelas histórias, né, e ficava pensando, né, mas ele nunca ia poder imaginar que Jesus ia um dia almoçar na sua casa. Zaqueu, desça dessa árvore que hoje eu vou ceiar na sua casa, né? É um encontro com Jesus. Imagina um encontro com Jesus. Eu acho que, não sei, eu acho que eu só chorava, né? Acho que nem dá para falar com Jesus. Só chorava. Então, irmãos, Jesus almoçou, foi muito bem tratado naquela casa. Com certeza, Jesus conversou muito com Zaqueu, com seus filhos, com a sua família. E quando Jesus se levantou e foi embora, Jesus falou: hoje teve salvação nesta casa. Porque Zaqueu, ele foi humilde, recebeu Jesus, ele ofereceu a Jesus o seu melhor, a sua melhor comida, né? Com certeza aquela toalha era a mais linda que ele tinha, com certeza aqueles talheres era até de prata ou ouro, né? Com certeza aquela mesa estava impecável, das coisas mais gostosas, né? Então Jesus se sentiu muito bem e Jesus disse: hoje houve salvação nesta casa. E quando Jesus, né, foi embora, Zaqueu não era mais o mesmo. Zaqueu viu que ele não podia fazer o que ele fazia antes. Depois daquele encontro, ele não podia mais ser cobrador de imposto. Ele não podia cobrar a mais das pessoas. Ele não podia roubar mais das pessoas. Então, ele falou: não vou mais trabalhar de cobrador de imposto, né? Acho que ele chegou lá, falou que não ia mais ser cobrador de imposto. E como que ele ajuntou muito, muito, muito dinheiro, ele era um homem muito, muito, muito rico, ele fez uma promessa que de cada pessoa, o que ele tirou de cada pessoa, ele ia devolver o dobro. Nisso Zaqueu fez. Ele pegou o seu dinheiro, bateu em cada porta e ele devolveu o dobro para cada pessoa que ele tinha roubado ou cobrado mais, né? Por quê? Porque ele resolveu
seguir Jesus, né? Ele resolveu mudar a vida dele, ele resolveu mudar a história dele, da família dele, e hoje se encontra, né, na Bíblia a história de Zaqueu. Então, irmãos, um encontro com Jesus, você não vai ser o mesmo mais. Você vai querer mudar a sua vida, você vai querer estar com Jesus, você vai mudar tudo o que você faz e ser uma pessoa melhor. É assim que Zaqueu fez, devolveu o que ele roubou das pessoas, bateu em porta e devolveu o que ele tinha roubado. E Zaqueu se converteu, né? E Zaqueu e sua família teve a salvação, como Jesus disse: hoje nesta casa houve salvação. Hoje nesta casa teve salvação. Quer dizer que Zaqueu e a sua família não foram mais os mesmos. Eles tiveram um encontro com Jesus, né? E Jesus veio acompanhado dos seus 12 apóstolos, né? Então, irmãos, é o encontro, né? Cada um de nós teve o nosso encontro com Jesus. Muitas pessoas vai ter ainda o encontro com Jesus, né? Então, é diferente. Quando você tem um encontro com Jesus, sua vida não é mais a mesma. Tudo que você vai fazer, você vai pensar, né? A sua atitude não vai ser mais as mesmas, né? Para você seguir Jesus, você tem que mudar a sua vida, né? Se você tem uma vida de erros, você vai querer consertar a sua vida, você vai pedir perdão para Deus e você vai ser uma nova criatura, né? Então você vai servir a Deus. Então, o que você vai fazer? Você vai se batizar, você vai ter um encontro com Jesus, então você vai ser uma nova criatura, né? Porque a partir do momento que você tem um encontro com Jesus, a sua vida não é mais a mesma. Tudo que você vai fazer, não posso fazer isso, que isso é pecado. Não vou usar isso, que isso não pode. Então, não é porque a gente não quer fazer, mas porque a gente sabe que todas as pessoas que servem a Jesus têm que ser pessoas humildes, né? Pessoas simples, né? Como Jesus era. Jesus morava no céu. Imagina como que é o céu. Os nossos olhos não podem contemplar a beleza que é o céu. Agora imagina o nosso mundo que nós vivemos hoje, não tem beleza nenhuma, né? Jesus saiu do céu para viver como nós, para ser humano igual nós. Ele viveu, ele passou as angústias, ele sofreu, ele foi açoitado, ele foi crucificado, né? Tudo isso aconteceu por amor a nós. Então, quando nós temos um encontro com Jesus, a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Você vai ter um encontro com ele. Então, irmãos, se vocês gostaram dessa história, né? Vocês comentem aí nos comentários. Se vocês quiserem uma história diferente, coloca também aí nos comentários. Eu quero tal história, que eu venho aqui contar a história para vocês. Eu gosto muito da história de Zaqueu, porque é uma história que me chama atenção, né? Porque Zaqueu mudou realmente a sua vida, devolveu tudo que ele havia roubado e ele teve o encontro com Jesus. Jesus almoçou, Jesus ceiou com Zaqueu. E quando Jesus foi embora, o que ele disse? Hoje nesta casa houve salvação. Então, é uma história que eu gosto muito, é uma história assim que me fascina muito, a história de Zaqueu, o encontro, né, de Jesus e Zaqueu. Então, é uma história que quase todo mundo sabe, mas é bom a gente ouvir de novo, né, a história, né, de Zaqueu, porque é uma história muito legal, muito bonita e se encontra na Bíblia, no livro sagrado. Se vocês gostaram, comentem, compartilhem. E se vocês quiserem ouvir alguma história da Bíblia, deixa no comentário, que vocês possam ter uma boa noite e ficam todos com Deus e que vocês possam ter um encontro com Cristo e que a vida de vocês possa mudar e ser transformada com amor, né? Com a simplicidade,
né, de Jesus, que Jesus é amor, Jesus é poder, né? Jesus é tudo. Porque as minhas palavras são pequenininha diante da grandeza dele, né? Que vocês possam todos ficar com Deus.